dessa verdade, Senhor Deus, desse entendimento, Senhor, que Tu estás acima de todas as coisas e nós devemos essa adoração a Ti, Senhor Deus. Mas nós fazemos isso não só como uma dívida, Senhor Deus, mas como um agradecimento, Pai. E que isso se transforme em espontaneidade em nós, Senhor Deus. E que todos os nossos gestos, a nossa fala, o nosso andar, o nosso viver, Pai, reflitam a Ti, Senhor Jesus. Para as pessoas que precisam Te conhecer, Senhor Deus. Que a nossa adoração seja também naquilo que a gente faz fora desse lugar, Pai amado. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, Senhor Deus. Assim há um motivo verdadeiro, Pai, para que a gente viva, Senhor Deus, e seja feliz nessa terra, Senhor. Até que o grande dia, Senhor Deus, o dia da Tua volta aconteça, Pai. Nos dá, Senhor, espontaneidade e alegria no nosso coração, para que a nossa adoração, Senhor Deus, chegue a Ti e alegre também ao Teu coração. Nós louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, pela Tua presença aqui nesse lugar. Graças a Deus, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja, pode sentar-se, por gentileza. Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite. Pessoal já da casa. Glória a Deus. Amigos, vamos ler um texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pai, nós Te agradecemos pela vida de cada ofertante, de cada dizimista dessa casa, Senhor. Cada um tem um entendimento, Senhor Deus, de fazer o que lhe é proposto fazer pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a recompensa vem do Senhor, conforme o Teu entendimento, conforme o tempo que Tu determina, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos corações voluntários, Senhor, que entenderam a Tua palavra, Pai. E por isso abrem mão daquilo que receberam, porque receberam também de Ti, Senhor, e devolvem a Ti aquilo que Te pertence. Louvado seja o Teu nome também por essas vidas. Amém. Graças a Deus. Atos 1, verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. E o texto continua dizendo: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pai, diante da Tua igreja, na presença do Teu Espírito, eu declaro, Senhor Deus, que de mim mesmo, Senhor Deus, da minha natureza humana, não tenho nada que acrescente ao Espírito de cada um aqui, Senhor. Por isso, Pai, eu preciso, e todos nós precisamos da Tua presença aqui, Senhor. Do Teu fluir no nosso meio, trazendo entendimento, trazendo clareza, Pai. E que as minhas palavras sejam as Tuas palavras nessa noite, Senhor Deus, e Tu tens a liberdade para mudar o que Tu quiseres, para fazer o que Tu quiseres aqui nessa noite, Senhor. Porque Tu és Rei nesse lugar, Jesus. E o Rei reina, Senhor Deus, e nós nos submetemos ao Teu reinado. Fala conosco, Senhor Deus, de uma maneira profunda aos nossos corações essa noite, nos ensinando, Senhor Deus, a mim e a todos aqui, Pai. Flua entre nós, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que um dos dilemas da vida do cristão é como servir a Deus, né? Como se entender no processo de uma vida cristã, de um andar na vida cristã, e como servir a Deus, sabendo que não como servos, mas como filhos, mas como produzir alguma coisa em favor do reino, né? Como encontrar a Deus, como fazer com que as nossas obras sejam resultados da nossa fé, não meras obras assistencialistas, ou enfim, né? Ou por descarrega de consciência e uma massagem no nosso ego, né? Quando a gente dá alguma coisa a alguém, isso parece que nos alegra, parece que a gente fez uma grande obra, mas que não seja assim, né? Mas que haja uma sinceridade nos nossos atos, em tudo aquilo que a gente faz, seja decorrente da nossa fé.
Então a gente precisa entender um pouco, e às vezes a gente tem dúvida em como que é que se envolver e como que é encontrar um lugar em Cristo, qual que é a proposta do Senhor para a minha vida. Eu ouvi muitas vezes, talvez muitos de vocês tenham ouvido, pregadores entusiasmados falando sobre evangelismo, que nós devemos ir e anunciar o evangelho e batizar pessoas, né? E um movimento grande na igreja em favor do evangelismo. E a gente entende que o evangelismo ele é necessário. Mas a igreja vive um momento também onde só evangelizar é pouco. A igreja precisa cuidar, a igreja precisa se comprometer, a igreja precisa ir além. E como que é esse ir além? Como que a gente faz para se envolver com o reino do Senhor? O que o Senhor nos diz, como que o Senhor nos chama? E o texto nos diz, ser-me-eis testemunhas. Nós entendemos que o comissionamento que esse texto o Senhor traz para os apóstolos, para os discípulos, para as pessoas que estavam ali juntos, ele é uma referência para a gente entender qual que é o nosso comissionamento. Porque os comissionamentos, eles são individuais, e nós agimos conforme aquilo que Deus tem individualmente para cada vida. Isso não nos afasta de agir como corpo, como igreja, mas existe algo que é específico para mim e para ti, existe uma condição única para cada um de nós. E é nisso que a gente pode entrar. Eu não posso querer evangelizar porque eu vejo que alguém evangeliza, então, eu acho que é por aí. Não, existe alguma coisa que é específica para mim. Mas Deus pode nos falar de forma específica, Deus pode nos falar de uma forma abrangente. E a gente precisa entender um pouco disso. Eu creio que essa palavra pode nos dar uma direção nessa noite de como a gente entender e ter então nesse texto, esse comissionamento para os discípulos, uma referência. No texto de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, finalzinho do livro de Marcos, há um comissionamento, né, que a gente conhece como o ide do Senhor, né? E o texto nos fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. No verso 15 e no verso 20 diz que eles foram e pregaram em todas as partes. Esse comissionamento é um comissionamento específico e não é difícil a gente entender que era para um grupo de pessoas por um determinado tempo. Então não existe uma condição de um ide universal, onde a gente pega essa palavra e a gente tem que ir. Na verdade, a gente não precisa ir. O que a gente precisa é entender a continuidade desse texto, que a gente precisa ser testemunha do Senhor. E ser testemunha, a gente não precisa ir para lugar nenhum para ser testemunha. A gente pode ser testemunha no lugar onde a gente está. E eu creio que essa é a grande ênfase do texto e do que a gente precisa entender para a gente viver o reino e o evangelho, ser testemunha do Senhor. Tanto que alguns apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Eles não foram. Não pegaram o ide como se fosse uma expressão única e se largaram. Não, muitos ficaram ali. E a igreja, na verdade, ela começou a crescer, a se espalhar, depois da perseguição que veio aos cristãos, quando Jesus já tinha subido aos céus, e também depois com o apóstolo Paulo. Então, testemunha é aquele que vê algo e testifica como verdade aquilo que viu. Eu certa vez fui arrolado como testemunha numa ação trabalhista. Eu trabalhava na empresa e alguns funcionários que saíram, entraram contra a empresa e então o dono da empresa ele me pediu para mim ser testemunha. E aí no dia da audiência nós estávamos ali, o advogado me chamou para conversar, me passar algumas instruções antes de entrarmos então na audiência perante o juiz. E ele começou a me falar algumas coisas e a primeira coisa que eu falei para ele é assim, ele, não me peça para mim dizer nada que não seja verdade. E aí aconteceu que eu fiquei ali sentado esperando e a audiência correndo e acabaram não me chamando para testemunhar naquela audiência porque eu precisava dizer alguma verdade. Para testemunhar, tu precisa testemunhar da verdade. Aquilo que eu ouvi falar não me serve, não me faz de testemunha. Mas sim aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu presenciei. Isso me faz sim de testemunha. E o texto bíblico nos fala então, dentro desse comissionamento, dentro da vida dos apóstolos, e quando Judas, que era um dos 12, ele se matou, Pedro, lendo os Salmos, o Salmo que hoje para nós é o número de 69, na época não tinha essa definição, mas Pedro, conhecedor dos Salmos, ele viu que o texto falava que a habitação onde ele estava
ficou vazia, se referindo a Judas, e precisava ser preenchida. Então eles reuniram os apóstolos: olha, nós precisamos trazer um outro aqui para o nosso meio. Nós precisamos de mais um apóstolo para assumir o lugar de Judas. Nós precisamos estar em 12. Né? Entendeu pela Escritura e se envolveu para que a Escritura fosse cumprida. Então eles elaboraram alguns critérios para trazer o outro apóstolo junto deles, e esse apóstolo precisava ser testemunha, assim como eles. Então um dos critérios que tinha ali, ou entre os critérios, era que necessário que os homens houvessem convivido com eles, com os apóstolos, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu junto de nós. Atos 21 e 22. Começando desde o batismo de João até um dia que entre nós foi recebido em cima, que Jesus tenha subido, e dele se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Eles precisavam de alguém para ser testemunha. Testemunha aquele que viu e que viveu, que esteve junto, então pode trazer aquilo como uma verdade. E os apóstolos, na verdade não foram 12, foram 14, né? Foram os 12, aí depois entrou Matias como 13º, e entrou o apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor, como sendo o 14º dos apóstolos. Mas então veio Paulo, apóstolo que o Senhor escolheu também para ser testemunha. Mas Paulo não viveu aquelas coisas que os outros viveram. Paulo, ele mesmo sendo contemporâneo de Cristo, ele não estava junto com Cristo, ele não acompanhava como todos os outros acompanharam, os outros 13 acompanharam. Mas o chamado era para ser testemunha. Como que Paulo então, qual que era o chamado para Paulo? Havia um chamado específico? Nós comentamos que nós não podemos tomar um chamado para um e fazer como que ele, se ele fosse para nós. Para nós, para cada um de nós é um chamado específico. Para Paulo havia um chamado específico. Então o chamado que o Senhor tinha, o propósito para Paulo, e além daquilo que Paulo fazia, aqui eu quero que a gente se coloque um pouco no lugar do personagem bíblico. Paulo amava a Deus, e Paulo se esforçava para que aquilo que ele conhecia da lei de Deus fosse cumprido. Assim como muitos de nós, a gente ama o Senhor, e a gente se envolve nas coisas da casa do Senhor, no nosso dia a dia, procurando expressar as coisas do Senhor. E Paulo amava tanto o Senhor, ele era tão conhecedor da lei, que ele matava, ou ele tinha comissionamento, ele autorizava que matassem aqueles que iam contra Deus da forma que ele conhecia. Porque Paulo conhecia a lei, e a lei ela expressava alguma coisa diferente do que a graça expressa. Quando a lei falava olho por olho, ou dente por dente, dizia assim, que se alguém feriu o teu olho, tu pode ferir o olho dele também. Se alguém te bateu e arrancou teu dente, tu pode arrancar o dente dele também. Então a lei trazia essa condição que, pelo olhar da lei, o amor e o ódio eram condições muito próximas. E essa condição dava uma condição de vingança, enquanto que a graça nos diz que o olho por olho me dá uma condição de justiça, que as coisas têm que ser a mesma medida. O justo é quando as coisas são equiparadas da mesma forma, o mesmo peso, a mesma medida para as mesmas coisas, indiferente de quem seja, indiferente do que seja. A mesma palavra, a mesma expressão, ela traz olhares diferentes, e Paulo olhava para isso como a lei, e isso suscitava nele o ódio. Então Paulo, que havia um chamado para ele, certa vez ele encontra Estevão, ele vê um homem num discurso, e nesse discurso esse homem falava das coisas da lei que ele também conhecia. E Estevão começou retratando desde os primórdios, do começo do chamado do Senhor a Abraão, enfim, foi falando da história bíblica, aquelas coisas que Paulo também conhecia. E Paulo não se impressionava com isso, porque ele conhecia aquilo que Estevão falava. Mas Estevão foi construindo um entendimento até que ele chegou no Messias. E quando ele fala do Messias, os judeus que estavam ali, que também conheciam a lei, mas que não conheciam a graça do Senhor, começaram a apedrejá-lo. E essa história vocês conhecem, então, quando ele estava entregando seu espírito ao Senhor, morrendo, com as pedradas que recebia, ele dobrou os seus joelhos, o texto bíblico nos diz,
E ele falou: Pai, não impute a eles esse pecado. E Saulo via tudo isso, mas isso Saulo não entendia, porque Saulo entendia de vingança, entendia de morte, mas ele não entendia que amor é esse, cara. Esse cara está falando do mesmo Deus que eu falo, do mesmo Deus que eu estudei tudo. Estudei com um homem, um dos mais sábios, foi o que me instruiu. Mas esse Deus que ele fala, eu não conheço, cara. Eu conheço o Deus que me diz: olha, vocês matem aqueles que são contra mim. Mas o Deus, aquele que diz: olha, vocês perdoem aqueles que estão te matando, eu não conheço esse Deus. E Saulo saiu então, e eu creio que ele ficou com essa pulga atrás da orelha, e com essa questão em aberto na sua vida, até que um dia o Senhor chama Saulo. E o texto bíblico nos diz que Saulo caiu, quando estava em direção a Damasco. Não se sabe se as viagens eram a cavalo, era de carruagem, era a pé, da onde que ele caiu, não sei, mas eu sei que ele caiu, porque a Bíblia me diz. Então ele caiu e ele ouviu aquela voz do Senhor, e ele pergunta: quem és tu? E Jesus fala: eu sou aquele a quem tu persegues. E ele pergunta então para o Senhor: o que eu preciso fazer? O que queres que eu faça? Ele sabia que tudo aquilo que ele fazia por amor a Deus, ainda faltava alguma coisa, ainda era pouco. Sabe, as coisas que a gente faz, tudo aquilo que a gente se envolve, cara, se não tiver o amor da forma que o Senhor quer nos ensinar, é pouco. É pouco. O texto de Coríntios, que o próprio Paulo escreveu, quando ele fala do amor, ele fala que ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor, isso não teria valor algum. Por maior que seja o teu esforço, por maior que seja o meu esforço, em agradar o Senhor, em se envolver com as coisas do reino, se o amor, se a gente não aprender o amor conforme o Senhor quer nos ensinar, aquele amor que nos ensina a padecer, a sofrer em favor do outro, toda a nossa corrida vai ser vã. A missão Portas Abertas, que é uma entidade que acompanha os cristãos perseguidos pelo mundo inteiro, eu li certa vez numa revista que os ensinamentos deles para os cristãos perseguidos é que quando eles vão falar sobre a Bíblia, enfim, os estudos bíblicos que eles fazem de forma secreta, porque são em regiões onde o cristianismo não é autorizado e matam os cristãos, eles ensinam: olha, vai chegar um dia que os soldados vão chegar na tua casa e vão matar a tua mulher, teus filhos, mas tu tem que ser forte, tu tem que resistir a isso, não negue o nome do Senhor, porque tu sabes que há uma recompensa muito maior, além do que isso que os nossos olhos podem ver. E o ensinamento é esse, cara. O ensinamento não é: não, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te abençoar, aleluia, glória a Deus, porque é só vitória. Não, o ensinamento é esse: tu tem que aprender a sofrer por amor do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, quando ele caído, cego, ficou 3 dias recolhido, não comia, e ele orava. Então o Senhor levanta um homem chamado Ananias e disse: olha, vai e fala com Saulo, ainda era chamado Saulo, vai e fala com Saulo, porque ele está orando. E qual que era a oração de Saulo que moveu o coração do Senhor? Então, quando Deus comissiona Ananias para que ele vá orar por Saulo, o Ananias questiona: Senhor, mas esse cara é o cara que mata cristãos. E aí então, no verso 15 e 16 do livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor fala para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, ele vai vai testemunhar de mim para os gentios e para os reis, e eu vou lhe ensinar, essa é a resposta da oração, eu vou lhe ensinar o que é padecer pelo meu nome. Quando Saulo via Estevão sendo apedrejado e dizendo: Senhor, perdoa-os, ele não entendia que amor era esse. Como que é padecer pelo Senhor? Ele sabia que era matar pelo Senhor, mas padecer pelo Senhor ele não sabia. Então o embaraço na mente dele foi tão grande, sabendo que
tudo que ele sabia não era nada, porque alguém chegou e falou alguma coisa que ele não conhecia, e era de um valor muito maior. E essa foi a oração dele. Ele precisava saber, e Deus falou, respondeu a ele: vai, porque ele precisa saber o que é padecer pelo meu nome. Imagina a oração: Senhor, como que é? Eu quero aprender isso. Como que é sofrer pelo teu nome? Senhor, me ensina a sofrer. Que oração louca é essa, né? Senhor, me dá vitória. Senhor, me abençoa o meu trabalho. Senhor, me livra, guarda a minha casa. Essa é a oração que a gente faz, que a gente aprendeu a fazer. Mas a gente dificilmente, a gente ora: Senhor, me ensina a sofrer pelo teu nome. Me ensina a sofrer. Me faz passar pelo vale. Me leva. Assim como Jesus se entregou para ser levado para o deserto para ser tentado, jejuando 40 dias. Que oração é essa? Me ensina a sofrer, me leva para o sofrimento. Essa era a oração que Paulo fazia e que o Senhor respondeu: não é isso que tu queres saber, então é isso que eu vou te ensinar. Porque eu tenho um propósito maior para ti. Você vai anunciar, ser minha testemunha para os gentios, para os povos que não creem no meu nome, para aqueles que são pela lei colocados de fora, como são aqueles que devem ser mortos, os que são a escória da sociedade, os que são o lixo da sociedade, os que a sociedade discrimina. Por esses, você vai levar a minha palavra, testemunhar a eles, e ainda vai chegar diante de reis, para anunciar o meu nome. Esse era o comissionamento que o Senhor tinha para Saulo, muito mais amplo do que simplesmente vai. Agora, se nós tomarmos para nós o ir a algum lugar para testemunhar, nós precisamos saber que primeiro nós temos que testemunhar onde nós estamos. E se o Senhor quiser nos levar para algum lugar, nós iremos. Mas nós sabemos que pode ser que a gente passe algum trabalho, e a gente precisa estar preparado para isso. Precisa entender que isso é verdadeiro, para que a gente não desista no meio do caminho e se acomode e volte para um lugar onde a gente acha que está mais confortável, e aqui só a bênção do Senhor é melhor do que se envolver pelo seu nome. Essa eu creio que seja a nossa condição, assim como há uma condição universal para todos, um chamamento para todos, que é que sejamos sal do mundo, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Essa é uma condição que não é específica para alguém, mas é uma condição ampla. Essa todos nós precisamos ser, sal e luz. E isso precisa estar em nós, indiferente de chamado, comissionamento, de ministério, indiferente de qualquer coisa. Isso a gente precisa. Mas há algo também muito maior que o Senhor tem de uma forma específica para nós. E uma coisa que também a gente pode entender que é ampla, que é plural nisso tudo, é sermos testemunhas. Falarmos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E quando eu li esse texto, quando eu pensava sobre isso, eu disse: olha, acho que eu estou começando a me entender. Depois já dei um passinho para começar a me entender. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver o que Deus fez na minha vida. E eu preciso falar simplesmente disso. Talvez eu não tenha uma capacidade de explanar o plano de salvação, tintim por tintim, para que uma pessoa entenda, né, o propósito de Deus para a vida dela, e que ela faça uma oração, aceite a Jesus. Talvez isso não seja muito fácil para mim. Mas o que não é difícil para nenhum de nós é nós falarmos daquilo que Deus fez na nossa vida. Isso ninguém pode tirar de nós. Isso ninguém pode contestar. Isso tu não precisa mostrar um capítulo, um versículo da Bíblia. Não precisa fazer com que as pessoas acreditem. Tu é um testemunho daquilo. O Senhor já fez isso na minha vida. Isso ninguém me tira. Porque eu sei, eu vivi isso. E se tu está na mesma condição que eu, o Senhor pode fazer isso na tua vida também. E essa é a forma do evangelista evangelizar sem ser um evangelista, sem ter aquela capacidade, digamos assim, dada pelo Senhor, ou aquele dom dado pelo Senhor.
É simples, e é isso que o Senhor nos pede. Testemunhe daquilo que o Senhor já fez na tua vida. Há um problema aí, se eu não consigo ver as coisas que o Senhor fez na minha vida, aí é um problema. Posso estar numa cegueira espiritual, porque alguma coisa o Senhor fez na minha vida. Alguma coisa o Senhor já fez. Isso eu preciso me agarrar, mas eu preciso também viver isso. Eu preciso falar do que o Senhor fez. Mas eu preciso demonstrar nas minhas ações que essa nova condição que o Senhor me deu, e eu particularmente, dentre tantas coisas, uma que foi marcante na minha vida foi quando o Senhor me libertou dos vícios, vício de cocaína, vício de bebida e outros tantos. Isso foi um marco na minha vida, foi o começo da minha conversão. E pensando nisso, eu disse, olha, eu preciso me chegar mais nesse povo aí, eu preciso falar para essa gente, eu preciso procurar essa gente aí para falar que Deus é real e Ele já fez isso. E você precisa entender também o que Deus já fez na tua vida. De onde que Deus te tirou? E aí algumas pessoas que estão no mesmo lugar que você estava antes, você pode levar para ela essa mensagem. E você vai estar cumprindo um comissionamento que o Senhor te deu. Sem ser um missionário, um evangelista, ou sendo, mas enfim, né? Sem precisar dessa prerrogativa. Simplesmente falar do que o Senhor fez na tua vida, na tua casa, para os teus. Porque essa é a tua verdade. Essa ninguém precisa te instruir o que tu vai dizer perante o juiz. Essa você diz porque você viveu. Agora, você precisa tirar isso de dentro de ti. Você precisa ter isso claro na tua mente. E você precisa agir de tal forma com que isso seja verdade. Porque se eu fui liberto do vício, e eu falar que fui liberto, mas eu não me cuidar, eu não vigiar, para que eu não caia de novo, porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E se eu não viver isso todo dia, né, como uma verdade, uma condição nova que o Senhor me colocou, não adianta eu falar. Não adianta eu testemunhar. O testemunho é uma verdade expressada. Então eu preciso testemunhar isso, não só com a minha boca, mas com a minha vida. De onde o Senhor te tirou, você precisa falar e demonstrar que essa condição nova que o Senhor te colocou, é uma nova verdade. E essa é importante para ti, e é importante para aquele a quem vai ouvir o que tu fala. Porque ele precisa crer. E nós somos todos iguais, o Senhor não faz acepção de pessoas. Se Ele me libertou, Ele pode libertar qualquer um. Só precisa que ele saiba que existe uma verdade, que Deus é real. E isso é o que o Senhor pedia. Sejam meus testemunhas, daquilo que vocês viram, daquilo que vocês vivenciaram. Quando João Batista estava preso, estava prestes a ser morto, João Batista envia algumas pessoas e perguntem para ele se ele é mesmo Cristo, ou se a gente precisa de esperar outro. E então quando vieram perguntar para Jesus, Jesus estava no meio das pessoas, ele começou a curar, fazer alguns milagres ali, e falou para as pessoas, olha, vão e falem para João, aquilo que vocês estão vendo, que os cegos veem, que os coxos andam, enfim, aos pobres anunciado o evangelho, vão e anunciem o que vocês veem, sejam testemunhas. O ser testemunha é uma condição que cabe a nós e é necessário que a gente leve isso para a nossa vida. Não importa o ir, né? Mas sim o ser testemunhas aonde a gente está. O Provérbios 14, verso 25 diz assim, que a testemunha verdadeira livra almas. Tem muitas almas aprisionadas, que a liberdade para elas é aquela que o Senhor já te alcançou. E elas precisam que você e que eu testemunhemos lá fora. Que há um Deus que liberta, há um Deus que livra, há um Deus que cura, há um Deus que salva. E esse comissionamento é para a igreja. É algo que os anjos gostariam de fazer, anelavam em fazer, mas o Senhor deixou para nós. E a gente não pode se omitir nesse propósito. É necessário que a nossa boca fale aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Atos 22, 20 diz, Paulo dizia que enquanto o sangue de Estevão, tua testemunha, era derramado, eu ali estava presente. O
que Estevão fazia naquele momento era testemunhar do amor do Senhor. Testemunhar do amor. Queria te convidar a ficar de pé, por gentileza. Hoje nós temos, depois do culto, um tempo de oração. E a igreja vai, aqueles que quiserem, ou que puderem, enfim, vão permanecer até, vou ficando, enquanto a gente tiver algum propósito para orar, a gente vai orando aqui. Quando a gente orar por tudo, que todos os propósitos a gente tem para orar, a gente pode ir embora. Mas assim, irmãos, eu acho que para a gente, assim, concluir isso, esse texto, assim, para ficar gravado no nosso coração. Chegou um momento em que o apóstolo Paulo, depois de muitas viagens e prisões, né, estava para se cumprir aquilo que o Senhor já tinha prometido, que ele iria testemunhar perante reis. E Paulo havia passado então por uma grande jornada, havia testemunhado, havia falado da sua conversão, do seu encontro com Cristo, e chegava um momento em que ele iria para Roma. Mas antes de ir para Roma, talvez as últimas palavras dele no discurso que ele dava em sua defesa, antes de ir para que se cumprisse o propósito. Atos 25:11, o texto diz assim, Paulo falando: se eu fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, estou pronto para morrer. Depois de uma jornada, depois de muito tempo, depois de muito sofrimento já, ele entendeu. E quando ele entendeu, ele declarou: agora eu estou pronto para morrer. Levou tempo, mas ele aprendeu. A resposta da oração dele, quando o Senhor disse: vai, porque ele precisa, e aí, então Ananias falou para ele também: olha, o Senhor disse que era para mim vir, porque tu precisas saber o que é padecer pelo meu nome. Então ele recebeu a verdade, mas ele ainda não estava pronto para aquela verdade, e precisou viajar, precisou ser preso, precisou passar por muitas situações, até que ele entendeu. Então quando ele entendeu, ele declarou: agora estou pronto para morrer, eu apelo para Roma, para César. E aí então o Senhor levou ele diante do chefe geral, enfim, do rei, da expressão que a Bíblia diz, para que ele testemunhasse ali. Sabe, queridos, o que eu entendo assim? Que por mais que a gente receba uma verdade no nosso coração, tem uma jornada até que a gente passe por aquilo, que aquilo amadureça em nós e que a gente declare: agora eu estou pronto. Quando ele disse: agora eu estou pronto para morrer, então o próximo passo foi se cumprir o propósito maior que Deus tinha para a vida dele. Isso é para nós, sabe? A gente recebe uma verdade aqui, ou no nosso quarto de oração, ou na nossa leitura da palavra. Quando ela entra no nosso coração, é um processo, um trajeto, e Deus vai trabalhando, vai nos moldando, vai nos ensinando, vai por vezes nos espremendo, por vezes nos embretando, por vezes alargando o espaço, abrindo portas, mas nos direcionando. E o dia que a gente entende aquela verdade, e a gente proclama: Senhor, agora eu sei, e agora eu estou pronto, então o propósito de Deus vai se cumprir. Aleluia! Louvado seja Deus. Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor, e ela entra profundamente nos nossos corações, mas é necessário, Pai, que ela nos mova a algo, alguma ação, Senhor, e aquilo que, Senhor Deus, Tu libera para nós como Tua verdade, Pai, ela seja amadurecida no nosso coração, Pai. E se esse amadurecimento ele precisa vir com alegria, que venha com alegria,
Mas se precisa vir com sofrimento para que o teu propósito seja cumprido, então que venha esse sofrimento. Porque tu jamais abandonou um filho teu, Senhor Deus, no sofrimento. Tu jamais se distanciou do filho teu, aquele que anda pelo vale da sombra da morte. Tu estás ali, Pai. E se nós tivermos que padecer, Senhor Deus, para te encontrar, para que teu propósito em favor do reino, Senhor Deus, seja estabelecido, Senhor, nós sabemos que tu estarás conosco, segurando nas nossas mãos, e que nós não padeceremos no meio do caminho, Senhor. Leva-nos, Pai, a entender a tua verdade, Senhor Deus, que ela amadureça dentro de nós. A palavra que tu liberaste nessa noite, que penetrou no coração, Senhor Deus, e aquele que entendeu que era algo para a vida dele, Pai, que ela vá crescendo, Senhor, que ela vá dando frutos, Pai, que ela vá amadurecendo, Senhor, até que o propósito maior que tu tens para cada vida seja cumprido, Senhor. Pai, eu te digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor Deus, do dia da manhã para a minha vida, para a minha casa, nem para a tua igreja, Senhor Deus, não sei, Senhor, mas eu digo que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. E eu quero, Senhor Deus, que tu me ensine, Senhor, a chegar mais perto de ti. Eu quero que o teu propósito, Senhor Deus, para a minha vida, Pai, ele seja cumprido, Senhor. Mesmo que eu precise ser polido, ser moldado, ser desmontado, Pai, para ser feito conforme o teu querer. Pai, aquele nessa noite que concorda com essa oração, Senhor Deus, que tu estabeleça algo de novo na vida dele, Senhor Deus. Leve ele, Senhor Deus, a ter tua testemunha, não só nas palavras, mas na sua vida. E que chegue um momento que possa dizer: eu sofri, eu padeci, eu tive alegrias, mas eu estou aqui cumprindo a carreira que me foi proposta. Pai, que cada um de nós aqui, Senhor, vivamos debaixo da tua graça, Senhor Deus, sem medo da manhã. Assim como Estevão, Senhor Deus, que não tinha medo da morte. Assim como Paulo, depois de muito tempo, ele disse: eu estou pronto para morrer. Assim como tu, Senhor Jesus, que se entregaste, Senhor, entregaste a tua vida, Pai, mesmo com aflições no coração, naquela noite, com angústia no coração, te entregaste porque sabia que havia um propósito maior que precisava ser cumprido. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque tu não desistiu no meio do caminho, tu cumpriu o teu propósito com sofrimento, para que hoje a tua igreja, nós aqui, tivéssemos vida, Pai, e essa vida está em ti, e essa vida está na tua entrega, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a carregarmos a nossa cruz, Pai, e a te seguirmos, Senhor Deus, por onde tu fores, Senhor Deus, por onde tu determinares que seja o nosso propósito, Senhor Deus. Não somente, Senhor Deus, com palavras ou com algum sentimento no coração, mas com o Espírito ligado no teu Espírito, Pai, com passos, Senhor Deus, firmes, Pai, sabendo que estamos no caminho certo, Pai, na direção que tu propôs para cada um de nós. Dá, Senhor Deus, a tua graça para cada vida, Senhor, cada um que se dispôs a vir aqui nessa noite, Senhor Deus. Nós sabemos que, impelido pelo teu Espírito, mas não rejeitou o teu chamado e veio para ouvir algo de ti, Senhor. Uma palavra, Senhor, uma palavra suficiente, Pai, uma palavra que penetrou em cada coração aqui, Senhor Deus, que ela tome forma, Senhor Deus, que ela tome força, Senhor Deus, e que ela brote e floresça e dê fruto de forma abundante nos corações, Pai. Eu louvo o teu nome, Pai, pela tua graça, pelo teu amor derramado, expressado na cruz, pela tua entrega, Senhor Deus, pela tua palavra, que é a nossa direção, que é nosso manual, Pai querido. Muito obrigado, Senhor Deus. Pai, aquele que nessa noite, Senhor Deus, tem alguma aflição no coração, Senhor, que precisa de alguma coisa, Pai, que vai além do que já tem conseguido, Senhor, que o teu Espírito repouse sobre essa vida, Pai, que o teu manto de amor, Senhor Deus, que os teus braços envolvam essa vida, que entenda, Senhor Deus, que em ti há esperança, que em ti há a solução para todo e qualquer problema, Senhor. E por mais difícil que seja uma jornada, Senhor, o fim dela, estando em ti, ele é bom, Senhor Deus, ele é maravilhoso, Pai, e é algo muito maior do que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, e que o nosso coração já tem entendido, Senhor. É o grande dia, Senhor Deus, na tua presença, Senhor, sermos teus testemunhos até o fim dos tempos, Senhor Deus, testemunhar das tuas verdades nas nossas vidas, crescendo, Senhor Deus, de glória em glória, Senhor Deus, desfrutando da tua graça a cada dia, Senhor Deus, no dia da aprovação, Senhor Deus, nos alegrando em ti, e nos alegrando depois mais ainda no dia que tu nos trouxer a vitória. Louvado seja o teu nome, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Graças a Deus, aleluia.